Thank you. Então, pela graça de Shiguri Goranga, nós continuamos a acompanhar Nityananda Prabhu com o jovem Jiva Goswami no Parikrama de Srinavadip Dham. Srinavadip Dham Mahatma. Ah, então, Nityananda Prabhu já acompanhou Jiva Goswami para conhecer alguns recantos muito interessantes, como o Samadhi do Chankaz, Kazi, é, a casa de Shidara, eu estou passando aqui, ó, a aldeia do Kazi e Simantadwipa e assim por diante. Então, vamos começar no capítulo 7, em que ele vai começar, vai levar Jiva Goswami para conhecer primeiro Sri Suvarna Vihara. E é longo, essa visita é longa, parece. Então, vamos lá. Jaya Shri Chaitanya Chandra, Jaya Prabhu Nityananda, Jaya Dvaita, Jaya Gadadhar, Jaya Shiva Sadi Bhakta Gora Pade Anurakta, Jaya Navadvipa Damava. Todas as glórias a Shri Chaitanya Chandra, todas as glórias a Shri Chandra Prabhu, todas as glórias a Shri Advaita Acharya, todas as glórias a Shri Gadadhar Pandit, todas as glórias aos devotos, a começar por Shivas, todos eles profundamente apegados aos pés divinos de Shri Gauranga Mahaprabhu, todas as glórias a vocês que todo domingo se reúnem para a gente visitar Navadvip Dham, e todas as glórias a Shri Navadvip Dham, o mais elevado de todos os Dhamas. Shri Suvarna Vihara. Chadya Vishamastana Shidive Loia Jana. Jata Grama Suvarna Vihara. O Rediva Prabhukaya Apurva Estana Hoya Navadvipa Prakritira Para. Shri Nityananda Prabhu levou Shri Diva de Vishramastana, ou Shidarangana, para Suvarna Vihara. Ali chegando, Shri Nityananda Prabhu disse, então o que Nityananda Prabhu vai falar vai do verso 2º, que é esse, até o verso 27. Ó Diva, este é um lugar singular, transcendente e para além da natureza material. Aí tem uma nota aqui, entre esse verso e o terceiro verso, que diz assim: até a hora da morte, o materialista considera que reunir objetos para o prazer de seus sentidos seja a sua única meta. Peraí, deixa eu fazer uma coisa. Agora foi. Seja a sua única meta. Mesmo alguém gozando do status do rei Suvar na cena, que tinha tudo, desejará continuar juntando mais objetos para sua própria satisfação. Aí o verso diz: Satya Yuge Estane Chilaraja Sabejane Shisurvana Sena Taranam Bahukala Raja Koila Parete Vardakia Hoila Tabunahi Karyate Vishram. Em Satya Yuga, aqui morava um rei famoso chamado Sri Suvarnasena. Por um bom tempo, ele foi o regente desta área, a ponto de, mesmo já idoso, continuar assoberbado com seus deveres reais, sem querer abdicar dele. Tadinho dele, né? Velhinho ainda querendo trabalhar. Para quem vive no Dhamma, é fácil ter a oportunidade de estar em sadhusanga, né? Então, oremos para que, ah, no campo da nossa consciência, nós possamos estar cada vez mais meditando no Dhamma, glorificando o Dhamma, o lugar sagrado. Porque, para quem vive no Dhamma, é fácil ter a oportunidade de estar em sadhusanga. Vishaye avistatita kise vridi hoya vita
Eitinta Kori Naravara, Kijane Ki Bhagyavashe, Shinarada Tatayase, Rajatari Pudila Vistara. Sempre envolvido com o prazer dos sentidos, o rei vivia preocupado com a prosperidade de seu reino. Certo dia, sabe-se lá por que golpe da sorte, Devarishi Shinarada veio visitá-lo. Tão logo viu Shinarada, o rei ofereceu-lhe orações e o adorou. Então, Shinarada, para quem o sofrimento alheio é motivo de pesar, ensina ao rei acerca da verdade absoluta. Então, Sadhu sofre com o sofrimento alheio, né? Sadhu e Sadhina. Os meninos são os sadhus e as meninas são as sadinas. Sofrer com o sofrimento alheio. Então, vai. Naradera Daya Hoila, Tatua Upadesha Koila, Rajari Taloya Nirjani, Narada Kohena Raya, Vrita Tava Dina Jaya, Arta Chinta Kori Mani Mani, Artake Anarta Jana, Paramarta Divya Gyana, Ridoye Bavaha Ekabara, Daraputra Bandhu Jana, Keha Nahe Nija Jana, Maranete Keha Nahe Kara. Presenciando a condição do rei, Shinarda sentiu o coração encher-se de compaixão por ele. Trouxe o rei para um canto isolado, onde lhe ensinou o que é de fato tátua, a verdade. Eis o que lhe disse Shinarda: Ó rei, você passa seus dias em vão, cismado em acumular cada vez mais bens. Procure entender que riqueza não dá sorte para ninguém. Muito pelo contrário, só gera infortúnio. Ao menos uma vez, entregue-se de coração a analisar o conhecimento divino quanto à verdadeira fortuna, que é Krishna Prema, a quinta meta da vida humana. Esposa, filhos, amigos, parentes e outros não são nossos. Depois da morte, nenhum deles nos pertence. Aí o subtítulo agora é: apesar de inestimável, como na verdade é, a vida é era. Tomara marana role, derrate basa ye jolly. Sabe jabe grihe apanara. Tabe kena micha asha, vishaya jala pipasa, yadi keha nahi roila kara. Após sua morte, ele continua falando com o rei, Narada Muni, após sua morte, cremarão seu corpo à margem de algum rio, em cujas águas lançarão suas cinzas. Todos voltarão, enfim, a seus respectivos lares. Já que ninguém lhe pertence, por que alimentar a esperança falsa dessa posse? Que tentar matar a sede, reafirmando o apego ao prazer dos sentidos, mera gotícula incapaz de matar sua sede? Aí o próximo verso diz que é tolice esperar ser feliz pelo acúmulo de bens mundanos. Yadibala labisuka divane napaya dukha, ata eva arta chestakori. Serra mitya katarai, divana anitya hoi, nahi rahi shata varshopari. Se você afirma que, esforçando-se para acumular riqueza, conquistará a felicidade e poupará sua vida do sofrimento, tenho algo a lhe dizer. Ó rei, isso não é verdade, pois a própria vida, temporária como é, não haverá de durar mais que 100 anos. Agora, Narada Muni, é Narada Muni, né? É Narada Muni, diz ao rei qual é o verdadeiro propósito da vida humana. Ataeva Janasara Jete Hobe Mayapara, Jata Suke Dukkha Nahi Hoya, Kiseva Sadiva Bala, Seita Apurva Phala, Jahe Nahi Shoka Dukkha Bhaya. Procure, portanto, compreender a essência da vida, o verdadeiro propósito da vida. Veja bem,
Só conquistamos a forma de vida humana para termos como atravessar o oceano da existência material, ou, em outras palavras, praticar bhajana. Você sabe chegar àquele ambiente onde não há lamentação, pesar ou temor? Esforce-se para entender isso. O outro verso, subtítulo, é impossível atingir a morada do Senhor Supremo pela renúncia e o conhecimento? Opa! Kevala Vairaga Kori Tahanapaita Poli. Kevala Gyanete Tahanai. Vairagya Gyanera Boli, Vishaya Bandana Goli, Divera Kaivalya Hoya Bhoi. Ó rei, não pode alcançar essa morada quem só pratica a renúncia ou só se dedica com exclusividade ao cultivo de conhecimento, quando por força da renúncia e do conhecimento os seres vivos se desprendem do cativeiro material, o máximo que conseguem obter é kaivalya, sayudhya mukti, ou seja, fundir-se no aspecto impessoal de Krishna, né? Então, nem renúncia, nem cultivo de conhecimento, né? Que são renúncia e cultivo de conhecimento não são a meta, né? Renúncia e cultivo de conhecimento são os meios pelos quais. Kaivalya Mukti é a causa da destruição total. Kaivalya Nandanai Sarvanasha Balitai Kaivalyera Nitanta Dikara Edike Vishaya Gela Shesta Kichunami Lila Kaivalyera Karaha Vichara Ataeva Gyanijana Bhukti Mukti Nahi Lana Krishna Bhakti Korena Sadhana Vishayete Anasakti Krishna Pade Anurakti Sambandha Abideya Prayojana. Sambandha Abideya Prayojana. Agora, Nada Muni vai derrubar totalmente qualquer expectativa que o rei tenha de continuar vivendo nesse mundo, ter riqueza, ter seguidores, com esses versos aqui, do 11 ao 12. Ele diz assim, na verdade, Kaivalya Mukti não traz felicidade alguma. Para os seres vivos, essa espécie de mukti, ou de libertação, significa ruína total, sendo, portanto, desprezível por inteiro. Em Kaivalya Mukti, eliminam-se todos os prazeres sensoriais, mas não se alcança algo superior. Passou a febre, mas a doença continua, né? Vamos dizer assim. Logo, o ser humano inteligente que fizer uma análise aprofundada da natureza de Kaivalya abandonará tanto o desejo de Bhukti, prazer dos sentidos, quanto o de Mukti, eliminação do sofrimento, para praticar o quê? Krishna Bhakti, devoção exclusiva a Shri Krishna, compreendendo na íntegra os princípios chamados Sambandha, o relacionamento de cada um com Krishna, Abhideya, a ação compatível com esse relacionamento, e Prayojana, a meta máxima da vida, ele se desvencilhará do prazer dos sentidos e se apegará aos pés de lótus de Shri Krishna. Então, Sambandha, Abhideya e Prayojana, né? A essência do caminho de Bhakti. Tão importante que Srila Bhaktivinoda Thakur escreve todo o Jaiva Dhamma para explicar o que vem a ser Sambandha, Abhideya e Prayojana. Agora, Bhakti é o único método para se alcançar a morada de Bhagavan. Aí, Nada Muni continua falando. Diva se Krishnera Das Bhakti Bina Sarvanash Bhakti Vrikshe Pale Prema Pala Sei Pala Prayojana Krishna Prema Nitya Dhana Bhukti Mukti Tutya Se Sakala. A diva é serva de Shri Krishna, Sambandha, né? O fato da diva ser serva de Krishna representa Sambandha. Sem Bhakti, Abhideya, ela estará sujeita à destruição completa. Na árvore da devoção, cresce o fruto de prema, amor a Deus. A meta máxima da vida, Prayojana, consiste em se conquistar a riqueza eterna de Krishna Prema. O prazer dos sentidos e a libertação não passam de frutos
insignificantíssimos dessa árvore. Mesmo sendo serva de Krishna, a diva ainda se deixa afetar por Maya, a ilusão. Aí ele continua, Narada Muni. Krishna Chidananda Ravi Maya Tanra Chaya Chavi Diva Tanra Kira Nanugan Tatasta Dharmira Vashe Diva Yadi Maya Spashe Maya Tari Koroya Bandhan. Shri Krishna é comparado ao sol Shri Krishna é comparado ao sol de Chidananda, ou seja, de conhecimento e bem-aventurança, e Maya é sua sombra. O ser vivo é uma partícula infinitésima dos raios desse sol. Pelo fato de a diva originar-se da potência marginal Tatasta Shakti, caso ela se volte na direção da ilusão, Maya, a ilusão aprende em sua rede. Pescou. O destino do ser vivo preso pela rede da ilusão. Krishna Bahimukha Jai, Maya Sparshi Jiva Sei, Maya Sparshi Karma Sanga Pai, Maya Jali Brahmi Mori, Karma Gyani Nahitori, Kastanasha Mantana Karai. Esse ser vivo que dá as costas para Shri Krishna volta-se para Maya. Em consequência disso, fica enclausurado nas perplexidades das atividades fruitivas. Né? Atividades fruitivas são, a gente também chama de atividades que são egoístas, que alguém realiza pensando apenas no seu próprio benefício. Perambulando assim em torno de sua própria armadilha de existência material, essa diva, esse ser vivo, só se envolve em apuros. Os processos de karma e jnana não têm como libertá-lo. Cabo karma acharaya astangadi yogamaya. Cabo brahma jnana alochana. Cabo tarka kori avasheshi. Nahitori nahi mane atma tattva dhana. Ora ele pratica karma, ora Ashtanga Yoga e outros métodos de yoga. Ora adota Brahma Gyan, cultivo de conhecimento pessoal, ora recorre ao caminho da lógica, mas acaba não conseguindo se salvar. É impossível libertar-se sem se ter noção da verdadeira natureza da alma, Atma Tattva. Não obstante, a diva não se mostra disposta a aceitar o processo de Bhakti, que o processo de Bhakti também se chama aqui Atma Jnana. Que se você pratica Bhakti, você conhece duas pessoas ao mesmo tempo. Você se conhece a si mesmo, você conhece Krishna. Né? Atma Jnana. Após perambular por inúmeras espécies de vida, o ser vivo só conquista a devoção pura caso se mantenha na companhia dos devotos e das devotas. Brahmite Jabe Bhakta Jana Sanghabe Tabeshada Lobibe Nirmala Sadhu Sange Krishna Bhaji Ridoya Anaha Tyaji Nista Lava Kare Suvimala. Em virtude de suas atividades pregressas, o ser vivo divaga de um corpo para outro. Ao entrar em contato com os sadhus, estimulado por alguma boa fortuna, ele conquista fé pura, Shraddha, praticando bhajana a Shri Krishna na companhia desses sadhus, sente se eliminarem de seu coração todas as tendências indesejáveis, anartas. Dessa maneira, adquire estabilidade em suas práticas devocionais, ou seja, Nistha pura. Então, Narada Muni está iluminando o coração do rei, falando sobre cada passo do caminho de Bhakti. Bhajite bhajite tabe sei nista ruchi habe. Krame ruchi hoibe asakti. Asakti hoibe bhav, tahe habe prema laba, e krame hoya shuddha bhakti. Aí ele continua aqui, né? Ele está falando bhajite bhajite tabe sei nista. Depois de nista, ruchi. Krame ruchi. Depois de ruchi, asakti. Asakti Haibe Bhava, depois Bhava. E depois Tahehabe Prema Laba e Krame Raya Shuddhavati.
Devoção pura. Por sua prática contínua de bhajana, seu nista, sua fé, transforma-se pouco a pouco em ruchi, um gosto intenso por servir a Krishna, para então se transformar em asakti, apego profundo tanto à prática quanto a Shri Krishna, a meta da vida espiritual. Em seguida, surge bhava, o sentimento transcendente, depois do qual irrompe prema, amor puro e transcendental. É mediante essa sequência que Shuddha Bhakti, ou devoção pura, se manifesta em seu coração. Praticar as 9 ramificações de Bhakti sob orientação dos devotos é o método para se atingir a meta máxima. Shavana Kirtanamati Seva Krishnarchana Nati Dasya Sakya Atmanivedana Navada Sadhanae Bhakta Sangi Korijay Seilabe Krishna Prema Dhan. Chamam-se Navada Bhakti, as 9 ramificações do serviço devocional, os processos de ouvir e cantar sobre as qualidades, as glórias e outros atributos do Senhor Supremo, né? Então, primeiro, Shravana Kirtana. E depois, lembrar-se dele, Smarana. Depois, servi-lo, Dasyam. Depois, adorá-lo. Depois, prestar-lhe reverências. Depois, tornar-se servo dele. Depois, fazer amizade com ele. E, enfim, submeter-se por inteiro a ele. Quem observar esse processo nônuplo de devoção, orientado pelos devotos, conquistará a riqueza do amor a Krishna. Agora, Narada Muni vai falar para esse mesmo afortunado rei qual é o dever de quem mora no Dhamma, né? Umiraja Bhagavan Navadvipe Tavastan Dhamma Vase Tava Bhagyodhaya Sadhu Sangha Shradapei Krishna Nama Gunagay Prema Surya Karau Udaya. Como o seu palácio, ó rei, fica em Shinavadvipdam, você é um rei abençoadíssimo. Sua boa fortuna provém de você estar no Dham, de modo a conquistar fé pura. Por favor, deixe para trás o prazer material e conviva com os devotos santos, dedicando-se, enfim, a cantar o nome e as qualidades de Shri Krishna com constância. Convide o sol de Prema a nascer em seu coração. Uau! Que lindo, hein? Convide Prema Suri Karau Udaya. Convide o sol de Prema a nascer em seu coração. Agora, Nada Muni vai dar indício para esse rei do advento de Shiva, né? Danya Kali Agamani, Danya Kali Yuga. Kali Agamani, Reta Krishna Loye Gani, Shigoranga Lila Prakashibe, Jai Gora Nama Labe, Tate Krishna Kripa Hobe, Braja Basa Seita Karibe. Então, ele está falando de Danya Kali Yuga, né? Que é, por acaso, para nós que somos tão afortunados, nascemos na Kali Yuga, que se chama Dana Kali Yuga, porque nessa Kali Yuga, Mahaprabhu vem e nos dá a misericórdia suprema. Na vindoura e abençoada Kali Yuga, Narada Muni está falando com o rei, Shri Krishna aparecerá como Shri Goranga e, ladeado por seus companheiros, manifestará seus passatempos de Braja aqui. Todo aquele que cantar o nome de Shri Gorahari receberá a misericórdia de Shri Krishna e passará a viver em Braja. Então, Gorahari, no Dhamma dele, ele é Krishna que leva todos aqueles que se rendem a ele ao Dhamma de Krishna. Essa compaixão infinita de Mahaprabhu. O fácil método de conquistar Shri Krishna. Goranama Nalaya Jai Krishna Bhajagiya. Sei Krishna Bahukali Pai. Goranama Lai Jai Sadhya Krishna Paya Sei Aparada Nahi Rahitaya. Quem adorar Shri Krishna sem se refugiar em Shri Gorahari e sem cantar o nome de Gorahari, só conquistará Shri Krishna após um bom
templo. No entanto, se alguém cantar o nome de Shri Gaura Hari, alcançará Shri Krishna em um estalar de dedos, e todas as suas ofensas se esvairão. Esse verso é muito importante, ó. Capítulo 7, verso 22, é para anotar, fazer um pôster bem grande e colocar nas paredes da sua casa, né? Que esse verso está: quem adorar Shri Krishna sem se refugiar em Shri Gorahari e sem cantar o nome de Gorahari, só conquistará Shri Krishna, ó, pode estalar o dedo aí sem parar. No entanto, se alguém cantar o nome de Shri Gaurahari, alcançará Shri Krishna em um estalar de dedos e todas as suas ofensas se esvairão. Agora, ele vai falar da eficácia do nome de Shri Gaura Mahaprabhu. Valite balite muni adharya hoya amani. Natite lagila Gaura boli. Gaura Hari boladhari bina bali Gaura Hari. Cabe se asiba dhanya kali. Bastou Narada dizer isso, prosseguiu Srinivasa Prabhu, né? Porque Srinivasa Prabhu está levando Diva Goswami para lugares, para visitar os lugares sagrados de Navadvip, né? E por trás de tudo está a misericórdia infinita de Srila Bhaktivinoda Thakur, que do âmago do coração dele está manifestando essa lila toda no Navadvip Mahatmya. Então, bastou nada dizer isso, prosseguiu Shinjana Prabhu, para perder a compostura e pôr-se a cantar Shigorahari, Shigorahari, Gorahe, 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 e a dançar enquanto tocava sua vina. A vina também cantava com ele. Ó Gorahari, quando chegará essa afortunada era de Kali? Né? Tudo se personifica no caminho de base, né? A Vina de Narada Muni é, um, é uma santa, é uma Shuddha Bhakti, uma devotinha pura, né? Tudo se personifica. O surgimento de Prema só é possível pela misericórdia de um Bhakta. Então, vamos ver assim, Nityananda Prabhu vai falar sobre como pode surgir prema no nosso coração. Ei Saba Balitaya Narada Chalilo Jai Premodaya Hoila Rajara Goranga Balia Nache Sadhu Hoite Premi Yache Vishaya Vasana Guche Tangra. Se Narada Muni partiu após ensinar ao rei essas questões relativas a Krishna Bhakti, pela misericórdia de Narada, Prema despontou no coração do rei, que começou a cantar Goranga, 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 e a dançar, implorando aos sadhus que lhe dessem Prema. Consequentemente, eliminaram-se todos os seus desejos de prazer dos sentidos. E aí, próximo momento da narrativa, o rei tem o darshan de Shigura Gadada em seu sonho. Uou! Nidra Kali. Nidra Kali é o soninho, Nidra, né? Kota Nidra Jao Maya, né? Tem aquela música, né? Jiv Jago. Gora Chanda Bole. Kota Nidra Jao Maya. Pisatira, esqueci o resto. Então, Nidakali Naravara Dekigora Gadadara Sapashada Tanhara Angani. Nache Hare Krishna Bole Kare Sabe Kolakuli Suvana Pratima Gorasana. Certa vez, em sonho, o rei teve o darshan de Gora Gadadhar e seus companheiros. Shigora Hari, cuja tez é como ouro derretido, dançava, acompanhado de seus devotos, no pátio do próprio rei. Eles cantavam Hare Krishna e se abraçavam entre si. A condição do rei é o despertar. Imagina, você tem um sonho desse, você vai querer despertar algum dia? Nidra Bhangi Narapati Katara Haila Ati Gora Lagi Karaya Krandana Daiva Vani Hailataya Prakapta Samayaraya Habitumi Parshadiganana. Tão logo despertou, o rei caiu em um poço de aflição e pôs-se a chorar, desejando conquistar Shri Gaurahari.
Bem naquele momento, uma voz aérea lhe disse: Ó rei, você nascerá à época de meus passatempos manifestos e estará entre meus companheiros. Hoje. A identidade do rei Shistuvana cena nos passatempos de Shimano Mahaprabhu. Então, agora, Nityananda Prabhu revela para Diva Goswami qual será o nome desse rei quando ele tiver essa graça infinita de participar da Lila de Mahaprabhu. Buddhimanta Kananam Paibe Segunatham Sevibe Goranga Shicharana Daivavani Kanashuni Stira Hoila Naramani Karetabe Goranga Bhajana. Ó rei dotado de tantas boas qualidades, seu nome então será Buddhimanta Khan, e você servirá aos pés de lótus de Shri Goranga Mahaprabhu. A profecia daquela. Aí, acabou, né? A profecia. A profecia daquela voz aérea devolveu a paciência ao rei, que daquele momento em diante passou a adorar Shri Goranga. Ah, agora, Shivas Pandit, absorto no humor de Nada Muni, como se fala no interior, aqui no interior de São Paulo. Shivas Pandit. Nityananda Katasheshe Naradera Shaktaveshe Shivasa Hoila Achetana Mahaprema Tabe Gura Namamrita Save Bumelote Shidiva Takana. Quando Shinityananda Prabhu terminou de contar aquela história, Shivasapandi, absorto no humor de Narada, desmaiou. Aquela condição de Shivasa levou Shidiva ao delírio em Mahaprema, fazendo beber o néctar do nome de Gora e rolar na poeira daquele lugar. Eis o que Shidiva falou a seguir. Então, Diva em êxtase, né, acompanhando todo esse parikama com Nityananda Prabhu, ele fala, subtítulo do que Diva Goswami vai falar é Shigorahari, aquele que satisfaz os desejos dos devotos. Ahaki Gorangaraya Dekiba Amihetaya Suvana Putali Goramani. Balite Balite Tabe Shigora Kirtana Sabe Nayanete Dekaya Yamani. Ai de mim! Acaso também me será dado contemplar aquela joia de tez dourada, Shigora, neste recanto? Bastou Shidiva dizer isso para eles, Shri Nityananda, Shivas e Shidiva conseguirem ver Mahaprabhu realizando Sankirtan bem ali. Ahase Amiyadini Gorangera Rupakani Natitela Gila Seikani. Tabe Nityananda Rai Gorangera Gunagai Adwaita Sahita Sarvajani. Capaz de envergonhar o próprio néctar. Aquela forma inigualável de Shiguranga Mahaprabhu dançava. Enquanto isso, Srinityananda Prabhu, Shri Advaita Acharya e os demais devotos cantavam as glórias de Shiguranga. Mridanga Mandiravaje Sankirtana Suviraje Purva Lila Hoila Vistara Kata de Ananda Hoya Varnite Shakati Noya ao acompanhamento de mridangas e kartals ressonantes, todos se sentiram arrebatados em Sankirtan, voltaram a se manifestar os passatempos ocorridos enquanto Sriman Mahaprabhu morou em Navadvip. Falta-me a capacidade de descrever a bem-aventurança a pulsar nos corações dos devotos naquela ocasião. E nesse ínterim, entardeceu. Então, Mahaprabhu está em Navadvip Dham. Não, Jagannath Puri Dham, né? Para Nityananda Prabhu leva Diva Goswami para Shri Nishinapali. Tabeta Chalila Sabe Gora Gita Kalarave Devapali Gramera Vitara Tataya Vishrama Koila Devera Atite Hoila Madhyana Bojana Atapara. Cantando em alto e bom tom as glórias de Shiguranga Mahaprabhu, chegaram todos à aldeia de Devapali. Após ali descansarem, agora na condição de convidados da deidade, que é Shri Nishingadev, para o almoço, eles honraram
Prashad. Agora, o subtítulo diz que esse templo que eles estão visitando, de Nishinradeva, está ali desde Satyayuga. Divasera Sheshayami Sakale Brahmaya Grami Prabhu Nityananda Tabikoya Devapali Eihoya Shinishinha Devalaya Satyayuga Hoite Parichaya. Ao final do dia, passearam pela aldeia. Disse Nityananda Prabhu, nos versos 33 a 39. Estamos em Devapali, onde se encontra o famoso templo de Shinishinha Bhagavan desde Satyayuga. Agora, Nityananda Prabhu leva Diva Goswami, cada um de nós, ao lugar onde descansou Shri Shinra Bhagavan. Praladeri Doyakori Hiranye Vadia Hori Estane Korila Vishrama Brahma Adi Devagana Nija Niketana Karieka Basaila Grama. Então, aqui, a lila de Nishinradeva, né? Para proteger o jovem príncipe Prahlad Maharaj. Após mostrar misericórdia para com Prahlad, matando Hiranyakashipu, o Supremo Senhor Hari descansou neste local, né? Isso aqui é o Shri Nishinrapali. Brahma e outros semideuses construíram residências para eles aqui. Logo, acabaram fundando uma aldeia. Então, quando há o Parikama de Navadvipdam, que os devotos, os nossos santos sadhus nos levam para visitar Nishinrapali, todo mundo sente um nível diferente de alegria. É impressionante. E tem um lago lindo, bem nesse lugar também. Todos vão tomar banho nesse lago. E, e sempre tem um Maharaj, que já está muito idoso, que traz Mahaprasad, e traz vários doces assim. E todo mundo que chega perto dele consegue pelo menos um pedacinho dessa Mahaprasad, Nishinapari, docinho. Muitos semideuses aqui vieram para servir ao Senhor Shri Nishinradeva. Manda Kinitata Dari Tilaya Vasanta Kori Nishinha Sevaya Hoilorat Shri Nishinha Kshetanam Navadvipi Eidham Paramapavana Shastramanta. Todos esses semideuses moradores do alto das colinas Tilas, próximas à margem do rio Mandakini, concentravam-se no serviço ao Senhor Shri Nishinradeva. Segundo o veredito das escrituras, esse Shri Shinrakshetra, localizado em Srinavadvipdam, é sacratíssimo. Olha, todos os shastras glorificam esse Dhamma sagrado. Surya Tila, Brahma Tila, Nishinha Purave Tila, Ebestana Roila Viparyaya. Ganeshera Lila Hera, Indra Tila Tarapara, Eirupa Barro Tilamaya. Então, aqui está falando de Surya Tila, Brahma Tila, Nishinha, Purave Tila. Ó Diva, contemple Surya Tila e Brahma... Perdão. Ó Diva, contemple Surya Tila e Brahma Tila. Outrora, Nishinha Tila ficava a leste desses Tilas, mas agora não mais. Então, Surya Tila é um lugar onde Surya Deva fica em Navadvipdam. Da mesma forma, Brahmatila é o lugar onde Brahmaji fica em Navadvipdam. Olhe, lá está Ganesha Tila e ao lado Indra Tila. Então, Ganesha Ji também fica em Navadvipdam e Indra Dev também. Há um monte de colinas pequenas aqui. Agora, Nityananda narra como Vishwakarma, né, o arquiteto dos devas, né, Vishwakarma, constrói residências apropriadas para os devas. Vishwakarma Mahashaya, Nirmila Prastaramaya, Kata Shata Devera Vasati, Kale Saba Lopa Hoila Mandakini Shukaila, Tila Matra Achaya Samprati. Apesar de Vishwakarma Mahashaya ter construído inúmeros palácios cravejados de diamantes e pérolas à altura dos semideuses, esses prédios foram desaparecendo com o tempo.
como até o rio Mandakini secou, hoje só restam as pequenas colinas. Nityananda Prabhu em Kali Yuga, conversando com Jiva Goswami, né? Agora, profecia de Shri Nityananda Prabhu. Shila Kanda Aganana Karaebe Darashana Seisaba Mandirera Shesh Punakitu Dinapari Ekabhakta Naravari Pabe Nishinhera Kripalesha Brihat Mandira Kori Basaib Gora Narahari Puna Seva Karibi Prakash Navadvipa Parikrama Tara Ei Ekasima Shola Krosha Madhe Ei Vas. Veja só esse monte de lascas de pedras. Perdão. Veja só esse monte de lascas de pedra. Tudo isso é ruína dos templos. Olha só. No futuro, um devoto, obtendo uma gota da misericórdia de Shri Nishinha Bhagavan, construirá um templo imenso nessa área. Ele haverá de instalar Shri Nishinha Deva e restabelecer a adoração a Shri Nishinha Deva. Esse recanto fica na fronteira do Parikrama de 16 crochas em torno de Navadvip Dham. Então, como sempre, Srila Bhaktivinoda Thakur reverencia Janavamata, né? E Nityananda Prabhu. Nitai Janavapada, Je Janara Sampada, Sei Bhaktivinoda Kangala, Navadvipa Sumahima, Nahitara Kavusima, Tahagaya Tadi Mayachala. Este caído mendicante Bhaktivinoda, cujo único tesouro é o serviço aos pés de lótus de Shri Nityananda Prabhu e Shri Janavadevi, abandona a teia de Maya e canta as glórias sem fim de Shinavadri. Então, se a gente tivesse lido esse verso no começo, a gente oraria aos pés de lótus de Nityananda Prabhu e Janavadevi, ou Janavidevi, para que qualquer, estou falando por mim, todas as teias de Maya cheias de aranhas estranhas que vivem direto na minha mente, no meu coração, que elas sejam limpas no meu coração, para assim nós temos a oportunidade de cantar as glórias sem fim de Shinavadidam. Peraí, deixa eu ver aqui, temos longuíssimos 16 minutos, e pelo que eu me lembro, o capítulo 18 é pique roxo. Deixa eu ver aqui. Capítulo 8º, perdão. Ele é pique roxo. Vamos lá? Ciganos? Sim, podemos seguir, sim. Sim, então se a Anurada deu as bênçãos, a gente segue. Então vamos lá. Jaya 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 Shri Shati Sutta, Jaya 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 Shri Avaduta. Todas as glórias a Shri Shatinandanan, o filho de Mãe Shati. Todas as glórias ao Avaduta, Shri Nityananda Prabhu. Sitapati Jaya Bhakta, Bhakata Raja, Gadadara Jaya, Bhakata Samadja. Todas as glórias ao rei dos devotos, Shri Advaita Acharya, o senhor de Sita. Todas as glórias a Sigadadhar Pandit e a Sociedade dos Devotos. Todos vocês aí, todas as glórias a vocês. Vaishnavas e Vaishnavis. Jaya Navadvipa Sundaradam, Jaya 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 Gorakinam. Todas as glórias ao belíssimo Shinavadipdam. Todas as glórias ao santo nome de Shigora, Goura, 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 Rei. Nitai Sahita Bhakata Gana, Hari, Hari Bali Chali Takana. Exclamando, Hari, Hari. Shivas Pandita e os demais devotos prosseguiram, acompanhando Shri Nityananda Prabhu. Agora, Shri Nityananda Prabhu, em seu pleno inebriamento, no rasa nectário de Hari. Bhave Dala Dhala Nitaichale Prema Ada Ada Vachana Bhadi. Enquanto caminhava movido pelo arrebatamento de Prema, Shri Nityananda Prabhu balançava e cambaleava como que embriagado. Jara Jara Jare Ankira Jala Gora Gora Bali Hoyani Vikala. Enquanto escorria uma enxurrada de lágrimas de seus olhos, ele exclamava, tomado de emoção, Goura, Goura, Jaka Maka Kare Bushanamala Rupe Dashadik Hoila Ala. Um brilho intenso emanava de cada um de seus ornamentos e sua forma transcendental iluminava as 10 direções. Agora, ele descreve a dança de Shivas Pandit e Shiva Goswami. Shivas Natiche Diverasane
Cabo Kande Cabo Nache Sagani. Juntos, Shivas Pandit e Shidiva dançavam, ora chorando, ora rodopiando, alheios a tudo. Arajata Saba Bakatagana Natite Natite Chale Takana. Os outros devotos também seguiam em frente a dançar. Alakananda Nikatasi Balenanitai Ananda Bhasi Bilva Pakshagrama Pastimedhari Mandakini Ase Nadia Giri. Ao chegarem todos ao rio Alakananda, o bem-aventurado Shri Chaitanya Prabhu falou assim, versos 11 a 21. Ó Diva, o rio Mandakini circunda Nadia, mantendo a aldeia Bilva Paksha em sua margem ocidental. Suvana Vihara Dekili Yata Mandakini Chade Alakatata. Em Suvana Vihara, que vocês visitaram faz pouco tempo, os rios Mandakini e Alakananda se separam um do outro. Agora vamos visitar Harihara Kshetra. Alakanandara Puravapare Harihara Kshetra Gandakadhari. Harihara Kshetra fica na margem leste da Alakananda e em uma das margens da Gandaki. Shimurti Prakash Roy Bekole Sundara Kanana Shobibe Bholi. Um belo bosque haverá de adornar esta área, onde oportunamente se manifestará uma deidade. Lugar de peregrinação chamado Kashi, em Shinavadipdam. Alaka Pastime Dekaha Kashi, Shaiva Shakta Seve Mukati Dasi. Veja, ó Diva, na margem ocidental da Alakananda está Kashi, onde os Shivaístas, adoradores de Shiva, e os Shaktas, adoradores de Shakti, têm tentado conquistar a libertação. Varanasi hate edhama para retaya durjati pinaka dhara. Harihara Kshetra é superior a Varanasi, ou Kashi. Aqui, portando o tambor da Maru, Durjati, Shiva, com suas madeixas emaranhadas, reina em todo o seu esplendor. Portando o tambor da Maru, o Senhor Shiva dança enquanto canta o nome de Goura. Goura, Goura, Boli, Sadai, Nache, Nijajani, Goura, Bhakati, Yache. Shiva vive dançando aqui, cantando Goura, Goura, e orando para que seus seguidores conquistem Goura Bhakti. Agora os Bhaktas condenam a liberação. Sahasra Varasha Kashitevasi, Labese Mukate Gyanete Nyasi. Tataha Hetaya Charani Tele Nachena Bakata Goranga Boli. Enquanto dançam e cantam o nome de Shigoranga Mahaprabhu aqui, os devotos expulsam a liberação, moksha, algo que os sannyasis só conseguem após viverem milhares de anos em Kashi, em Varanasi, praticando Gyan, conhecimento impessoal especulativo. Tais devotos julgam-se afortunados pelo simples fato de poderem beber o néctar do nome de Shigora. Agora, o Senhor Shiva canta o nome de Goura nos ouvidos das divas. Olha só que fofinho. Niriana Samaya Ekana Diva, Kani Goura Boli, Tarena Shiva. Se algum ser vivo abandona o corpo neste recanto, em Navadipa, o Senhor Shiva canta o nome de Shigora em seu ouvido no instante de seu último suspiro e assim liberta-o. Jai Shiva Mahashambhu Shiva Dev Ki Mahavaranasi Edamahoy Diveramarani Nahikapoy. Esta morada sagrada também se chama Mahavaranasi. Isso porque nenhum ser vivo daqui precisa temer a morte, já que de certo alcançará um destino transcendental ao ouvir o nome puro de Shigora emanar da boca do Senhor Shiva. Em outras palavras, ninguém precisa se preocupar com o seu destino pós-morte. Goura, 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 Rei. Etaboli Tataya Nitainache Gorahari Prema Divera Yache. Ditas essas palavras, Shri Chaitanya Prabhu pôs-se a dançar, orando para que Shri Diva também obtivesse prema por Shri Gorahari. O Senhor Shiva presta seus respeitos aos pés de lótus de Nityananda Prabhu. Alakshe Takana Kailasha Pati Nitai Charane Korila Nati. Invisível para os demais devotos, o Senhor Shiva, o amo de Kailas, prostrou-se com todo respeito aos divinos pés de Shri Nityananda Prabhu.
Gauri Saha Shiva Goranganam Gaya Gaya Puraya Kam. O Senhor Shiva mora aqui com Gauri Shri Parvati. Como vive cantando os nomes de Shiguranga Mahaprabhu, todos os seus desejos são satisfeitos. Agora vamos para Gadigati Gram, que é Shri Goduma, também se chama em Shri Goduma Dwipa, uma das 9 ilhas, né? Shri Goduma Dwipa. Swatantra Ishwara Nitaitabe Bakata Sangete Chalila Jave. Gadi Gache Grami Pontila Asi Tataya Asiya Kahila Hasi. Godruma Namete Edwipa Roy, Surabi Satata Ekana Roy. Shinichana Prabhu, o senhor independente, caminhou com os devotos até chegar à aldeia de Gadigacha. Disse ele às gargalhadas, nos versos 27 a 38. Eis a ilha chamada Godruma, onde Surabi reside para todo sempre. Então ele está falando isso às gargalhadas. A época de Shri Krishna Lila, Indra, orgulhoso, fez chover em Gokula. Krishna Mayavashe Devendra Jabe, Basaya Gokula Nija Gorave, Govardhana Giri Daria Hari, Rakshila Gokula Yatana Kari. Sujeito como está a Maya de Shri Krishna, o orgulhoso Indra lançou chuvas torrenciais sobre Gokula. Naquela ocasião, o cuidadoso Srihari ergueu Giriraj Govardhan para proteger Gokula. Só que ele fez com a mão esquerda, né? Ele ergueu Giriraj Govardhana para proteger Gokula. Agora, Nityananda Prabhu narra como o orgulho de Indra é esmagado. Indra Darpa Churna Hoile para Shatipati Chini Sarangadhara. Uma vez pulverizado o seu orgulho, Indra reconheceu Sarangadhara Shri Krishna. Agora Indra se refugia-se aos pés de lótus de Shri Krishna. Nija Aparada Marjana Tori Padila Krishnera Charana Dhori. Para corrigir sua ofensa, Indra atirou-se ao solo e agarrou os pés de lótus de Krishna. O medo de Indra e as orações, a mãe Surabhi. Dayara Samuda Nanda Tanaya Shamila Indrere Dila Abhaya. Tatape Indrera Rahila Abhaya Surabhi Nikate Takana Kaya. Krishna Lila Mui Budite Nari. Aparada Mama Hailabhari. Se Nandana, o oceano de misericórdia, perdoou e acalmou Indra. Porém, como isso não reduziu o temor que lhe abalava o coração, Indra disse a Surabhi, por ter me faltado a faculdade de compreender os passatempos de Shri Krishna, acabo de cometer uma ofensa terrível. Sunete Kalite Brajenda Sutta Karibe Nadia Lila Adhuta. Segundo ouvi dizer, em Kali Yuga, Shri Brajendra Nandana realizará seus passatempos extraordinários em Navadvipa. Mesmo para quem assume o cargo de Indra, não há razão para temer. Pati se samaya mohita hobe, aparadi puna hoe rahiba. Temo, contudo, que chegado esse momento, voltarei a me confundir com Maya, a energia ilusória, e cometerei ofensas. Tumita Surabi Sakala Jana Karahekana Tahara Vidhana. Ó Surabi Kamadeno, você conhece bem a maneira de evitar cometer ofensas? Por favor, esclareça isso para mim. Mãe Surabi dá o seu conselho. Surabi Bolila Chalaha Joy Navadvipa Dhami Bhajanimai. Surabi respondeu, vamos os dois para Shinavadvipdam, e uma vez lá, passemos a adorar Nimai, Shri Chaitanya Mahaprabhu. Agora, Chaitanya Prabhu leva o Goswami e todos nós para conhecer o Bhajana Kutira de Indra e de Mãe Surabi em Shinavadvipdam. Devendra Surabi Retaya Asi Goranga Bhajana Karila Vatsa. Shri Nityananda Prabhu prosseguiu. Em seguida, Indra e Surabi adoraram Shri Goranga Mahaprabhu bem aqui. Goranga Bhajana Sahaja Ati Sahaja Tahara Pala Vitati. É facílimo adorar Shri Goranga Mahaprabhu. O resultado da adoração, apesar de também fácil de alcançar, é o mais elevado que há. Indra e Mãe Surabi têm o darshan de Shri Gura Hari. Goranga Balia Krandana Kore Goranga Darshana Roia Satwari. Cantando o nome de Goranga com constância, ambos choravam. Não demorou muito para eles terem o darshan de Shri Goranga Mahaprabhu.
Kiba aparupa rupa lavani, dekila goranga pratimakani. Era de uma graça estonteante a forma divina de Shri Gauranga Mahaprabhu que se lhes apareceu. O tão munificente Shrimad Mahaprabhu concede uma bênção. Ada Ada Hasivarada Rupa Preme Gada Gada Rasera Kupa. Shrimad Mahaprabhu sorria, tendo assumido a postura agradável de quem vai dar uma bênção. O próprio Mahaprabhu, que é a mina de raça, estava tomado de amor estático, de prema. Hasya Balena Thakuramura Janino Vasana Amitatora. Sorridente, meu senhor Shigora Hari disse ainda Isurabi, eu sei qual é o seu desejo. Alpadina Ate Prakata Kolam Nadia Nagari Dekibe Bhola Selila Samai Sevive Mori Maya Jala Aranadhari Tori. Em breve, quando do meu advento em Navadvipa, vocês também ali nascerão para me servir em meus passatempos. Naquele ensejo, os encantos da ilusão não terão como influenciá-lo. Mãe Surabi tem residência permanente em Godruma. Etaboli Prabhu Adisha Roy, Surabi Sundari Tataya Roy, Ashwata Nikate Rahila Devi, Nirantara Gora Charana Sevi. Mahaprabhu desapareceu tão logo disse isso, após o que Surabi Devi passou a morar debaixo de uma árvore pipal. Assim, ela servia aos divinos pés de Shri Gorahari o tempo todo. Agora, Nityananda Prabhu explica a razão para o nome Godruma Dwipa. Godruma Dwipa Tahailanam Hetaya Puraya Bakatakam. Desde então, a ilha onde vive Surabi chama-se Godruma. Os devotos têm todos os seus desejos satisfeitos aqui. Hetaya Kutira Bandiya Bhaji Anayasi Gora Charana Madhi. Quem fizer uma choupana aqui e nela praticar bhajana terá facilidade para concentrar-se no serviço aos pés de lótus de Shigora Hari. Carla, desculpa interromper. É, Hum. não sei se todos concordariam e você também. De repente, a gente parar hoje por aqui, porque são 9h58 para dar tempo de fazer os bhajans. Vocês que mandam, que a gente pode parar aqui, ó, que agora Nityananda Prabhu vai contar a história da coincidente chegada de Markandeya Rishi a Godruma Dwipa. Aí isso vai do verso 51 até o fim do capítulo, que é no verso 96. Eu estou a serviço de vocês. Se quiserem parar agora, pode parar, Nurada Di, você que é a nossa anfitriã também. Pode, pode, pode. Pode parar, né? Então, peraí. Vamos. São aqui que fala de Nova Dica, né? Peraí. É, Oi? página 173. Página 173. É, mas está olhando na edição da Baraja, né? Da Brádia. Ah, 173. 173. Essa Bimala Rema Dino Tanu Anupamare. Bimala Rema Dini Tanu Anupamare. Tareshobe Nana Puladama. Kadamba Kesharajini Ekati Pulakare. Taramaje Bindu Bindu Gama. Jine Madamata Hati Gamana Mantara Yati. Bhava Beshe Chuli Chuli Aya. Arunavasanna Chabi. Jini Prabhatera Rabi. Gorayangi Lahari Kelaya. Chalite na pari gora chanda gosaire.
Balitena Pariyada Bola, Bhavete Aveshahaya, Hari Hari Bolaiya, Achandali Dhari Ke Dekola, Esuka Sampada Kali, Gorana Bajibu Hende, Hena Padena Karino Yasha, Shri Krishna Chaitanya Chandra, Takurashi Nityananda, Gunagaya Vrindavana Vadasa, Shri Krishna Chaitanya Chandra, Takurashi Nityananda, Gunagaya Vrindavana Dasa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Jai Goranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu ki Jai, Patitapan Shri Gurudev Jai, Rupanuga Guru Varga ki Jai, Gora Bhaktavinda ki Jai. Nitai Go Premanandi. Até Haribo! Haribo. Haribo, Até Dandavat breve. Pranam. Haribo, muito Dandavat. obrigada. Obrigado, Jai Shri Prabhu.